E novamente estamos iniciando mais um programa Espaço Imobiliário, onde temos como entrevistado o Dr. Felipe Coelho, da construtora CRC, falando sobre os empreendimentos lançados pela construtora e o programa Minha Casa Minha Vida. E em seguida temos uma entrevista com o corretor imobiliário Vitor. Assista! Bem, hoje no Espaço Imobiliário, nós viemos aqui na CRC conversar com o Dr. Felipe, responsável pela construção do programa Minha Casa Minha Vida, que terá o nome de New Life. Dr. Felipe, como está o projeto do programa Minha Casa Minha Vida, por nome de New Life? Bem, primeiro eu queria dizer do prazer de estar colaborando com informação para o programa Espaço Imobiliário. Eu acho que realmente constrói sonhos. E são iniciativas como essa que fazem um contraponto no mercado. Ou seja, é um produto que, de alguma forma, fica sendo divulgado. Meus parabéns a Divan, tá certo, pela iniciativa. Eu acho isso muito interessante. O projeto New Life, ele fica na faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida. E o que a gente pode dizer é o seguinte: o Minha Casa Minha Vida existe em 3 faixas. Faixa 1, faixa 2 e faixa 3. A faixa 1 é aquela que contempla pessoas que recebem de 0 a 3 salários mínimos. Ok? Essa faixa do programa é custeada pelo governo federal através do FAR, Fundo de Arrendamento Residencial. Está dentro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, e o recurso vem do OGU, Orçamento Geral da União. As faixas 2 e 3 são financiadas com recurso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, é recurso do FGTS. A faixa 2 é para as pessoas que percebem um salário entre 3 e 6, naturalmente salários mínimos, e a faixa 3 entre 6 e 10. Ok? Certo? Então a gente está ficando aí pegando uma parte da faixa 2 e uma parte da faixa 3, são os clientes que estão adequados às unidades que nós vamos fazer. Esse projeto está em fase de, ou melhor, o empreendimento está em fase de projetos, e acredito que com mais 15, 20 dias nós vamos estar com esses projetos todos prontos, dando entrada nos devidos órgãos, fazendo as devidas legalizações, para assim poder fazer o lançamento do empreendimento. Por hora, nós estamos cadastrando pessoas, recebendo pessoas e vendo aquelas que estão com sua faixa de renda compatível com o produto que a gente vai lançar brevemente. E já existe assim uma previsão de data para início das obras? Acredito que em meados de outubro, novembro, a gente deve estar iniciando essas obras. Doutor Felipe, em relação à obra, ela vai ser feita de uma só vez ou ela vai ser subdividida em fases? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? O projeto total são 602 unidades no primeiro empreendimento. A ideia não é construir somente 602 unidades. A ideia é construir outros empreendimentos com uma quantidade de unidades talvez até maior do que essa, porque isso é em função do terreno que se projeta. Tá? Agora, cada fase que vai se fazer vai em função de demanda. Após os projetos estarem concluídos e aprovados nos órgãos municipais, tanto no que diz respeito à Secretaria de Infraestrutura quanto à Secretaria de Meio Ambiente, e contratado com a Caixa Econômica Federal, a gente inicia imediatamente. Agora, quantas unidades se inicia é em função de demanda. Tá? Se eu tiver a partir de 100 unidades, eu já estou iniciando uma primeira fase.
e assim sucessivamente. Se fecha 600 de uma vez, a gente inicia as 600 de uma vez. É em função de demanda. E hoje, nós já temos aqui cadastrado um número de pessoas até superior às 600 unidades. Agora, entre esses, existem aqueles que estão abaixo do poder aquisitivo, que pode comprar unidade, e existem também aqueles que estão acima do poder aquisitivo, que pode comprar as unidades. Tá? Então, a gente tem aí já talvez em torno de umas 300 pessoas 100% aprovadas, que nós já estamos mandando essas pessoas para serem analisadas junto à Caixa Econômica Federal. Acredito que essa primeira etapa vai ficar entre 250 e 300 unidades. Tá? E à medida que for incorporando novos clientes, é que a gente vai formando novos grupos e iniciando novas obras. Então, se fosse para iniciar hoje as obras, já teria garantido 300 unidades. 300 unidades. Nós já temos hoje 300 pessoas completamente adaptadas, ou seja, completamente aprovadas junto à Caixa Econômica Federal. E qual o período para entrega? Aproximado, claro. Claro, esse tipo de unidade a gente constrói com muita rapidez, tá? Com muita velocidade, porque trata-se de um sistema construtivo inovador, se trata de inovação tecnológica. A gente faz com um sistema de parede de concreto, que uma casa dessa é feita em menos de uma semana. Então, é rapidíssima a construção, muito rápida a construção. Agora, existe a faixa, o valor financiado pela Caixa Econômica, e existe o valor de poupança, que comumente se chama de poupança. É aquele que o cliente paga direto à construtora. Então, nós não podemos fazer com que exista um cronograma muito curto, porque dificulta o pagamento do cliente. Então, a gente está estudando para entregar cada etapa num período de 1 ano, que é o tempo suficiente para que o cliente pague uma prestação que caiba no bolso dele sem problema nenhum, entendeu? Já se tem uma ideia de quanto aproximadamente serão as parcelas que serão pagas pelo... Eu tenho, porém não estou com esse dado aqui, tá certo? Mas eu acredito que parcela, se eu não me engano, com a construtora, parcela de no máximo 500, 600 reais. E depois de concluída a obra... É o que eu lhe digo, realmente eu não tenho. Se você me der um tempo, eu posso te informar oportunamente, e você pode fornecer isso. Agora, a parcela posterior, ou seja, a parcela que vai ser contratada com o banco, é em função da renda da pessoa, tá? Que entra, por exemplo, aí a figura do subsídio. O subsídio, ele é em função da renda que o sujeito tem, que o comprador tem. Ora, é evidente que quanto maior a renda, menor o subsídio. Menor subsídio. E, portanto, maior a prestação. Entendeu? Entendi. Ou seja, se ele tem uma renda mínima, dentro da faixa mínima, ele tem um subsídio maior, portanto, menor a prestação. E subsídio aqui, a pessoa que está assistindo o programa, é aquele valor que o governo dispõe para complementar a compra da casa própria. Outro detalhe, o terreno lá que vai ser construído, o New Life, ele tem capacidade para quantas casas? Esse especificamente 602 unidades. Mas eu já tenho captado terrenos aqui para mais 1.200 unidades. Tá? Ou seja, nós já temos viabilizado no mínimo 1.800 unidades. Viabilizado já. Tá? Estamos trabalhando na primeira fase, onde vai ser o New Life 1, as 602. E tem mais outro terreno onde vai ser o New Life 2, que cabe mais 1.200. Mas só pode acontecer o 2 mediante a conclusão do primeiro. Claro, sem dúvida nenhuma. A gente conclui o primeiro e na sequência vamos passar para o segundo. Mesmo por conta de instabilidades, de flutuações da economia do país, eu acho que talvez seja melhor um planejamento com um horizonte menos longo, tá certo? Pelo menos a médio prazo, onde a empresa tenha maior segurança, bem como o comprador com maior segurança, tá certo? Certo. E em função de outros empreendimentos,
Você já tem previsão para fazer algum lançamento nesse ano? Não. Veja bem, hoje a gente tem aqui projetado um número muito grande de unidades. Nós temos o edifício Astúrias, que é uma torre, tá? Com apartamentos de alto padrão, mas o momento não recomenda. Nós temos uma retração do crédito, nós temos uma retração do financiamento. A Caixa Econômica, que é o agente financeiro que financia 80% de habitação no país, retraiu e a faixa de SBPE está muito curta. Ou seja, o que nos faz entender é que a Caixa está trabalhando só até a faixa de 10 salários mínimos. A faixa maior, retração. Banco do Brasil Item, que é banco oficial. E os bancos particulares, talvez eles estejam numa época de estudos, vamos dizer assim. Tá? Enfim, o crédito retraiu. Hoje, você tem menos instituições financiando do que outrora. Nós temos uma espiral inflacionária crescente que, a longo prazo, para aquelas unidades que vão ser vendidas com parcelamento em 30, 35 anos, dificulta com inflação mais alta. Para que haja investimento imobiliário, necessariamente nós temos que ter baixa inflação para que exista crédito. Doutor Felipe, então você acabou de confirmar que alto padrão esse ano está descartado para CRC. Alto padrão esse ano está descartado para a CRC. Lançamento com alto padrão está descartado para a CRC. Agora, é a tal coisa. A gente está vivendo, Edmar, em grandes interrogações. Tá? O que é que vai acontecer o mês que vem? O dólar vai ficar em quanto? Em 3,70? Vai passar de R$4? Vai recuar, vem para 3,50? Vai para 3,20? Vai voltar a níveis do ano passado? Tá certo? Ou seja, tudo é uma questão de oportunidade. O que eu posso dizer é o seguinte: em continuando o cenário econômico que nós estamos vivendo no momento, não. Se esse cenário econômico modificar até o final do ano, naturalmente a gente lança. Tá ok? Então, e aí nós temos mais 5 ou 6 projetos na gaveta, aguardando uma definição do que é que o futuro nos reserva. Na hora que tiver segurança, naturalmente a gente vai continuar. Estrategicamente os projetos existem, sim, mas então, o momento não é propício. Exatamente, eu tenho 5 prontos, fora naturalmente do New Life, que para mim é a faixa que funciona bacana no momento atual. E 5 prontos e mais um aguardando conclusão de projeto elétrico, hidráulico, sanitário, cálculo estrutural, etc, etc. Então, tão logo a economia desse sinal de recuperação, a gente está entrando de novo, está voltando. Voltando ao New Life, atingiu as expectativas? Superou. O que se viu aí foi o seguinte: o público de 0 a 3 salários mínimos, que compõe a faixa do Minha Casa Minha Vida, claro, ainda existe demanda, mas só em Juazeiro eu fiz 1.280 unidades, outra empresa fez 700, se não me engano estava fazendo mais outras 700. Então, a gente tem aí em torno de 2.600 unidades construídas. Resolveu o problema de habitação de Juazeiro dessa faixa? Não, mas foi uma minorada muito grande. E o que foi feito para um nível maior, você vê nesse bairro nosso aqui, Lagoa Seca, a quantidade de unidades que foram construídas. Nós mesmo construímos muito. Condomínios de unidades residenciais de carro nós fizemos muito. Tá? Agora, essa faixa entre 3 e 10 salários mínimos ficou espremida. Imprensada, e não foi construído nada para essa faixa. O que se fazia eram pequenos construtores que faziam 1, 2 ou 3 casas simultaneamente e iam vendendo. Tá, aí você vê o Novo Juazeiro, foi feito muitas unidades dessa forma. Você vê aquela região de São José, vê a região ali próximo desses grandes supermercados feitos Atacadão, Max, foi feito também. Betolândia, também foi feito algumas unidades. Mas
nada num volume que fosse suficiente para preencher, atender essa demanda. Tá? Então, continuou uma lacuna e um déficit habitacional nesse setor. Não foi construído. Então, a demanda existe. E para isso daí é diferente da faixa superior, onde está faltando financiamento. Para esse segmento existe financiamento. Então, a gente volta ao que tinha conversado anteriormente. Existindo financiamento, a construção sai. Se você tiver financiamento, tenha certeza que no Brasil ainda existe demanda. Existe um estudo da ABCP, a Associação Brasileira de Cimento Portland, que até o ano de 2020, para eliminar o déficit habitacional no Brasil, ainda tinham que ser construídas 20 milhões de unidades. O que é impossível. Que é impossível. O Estado, a nação não aguenta. Não tem recursos para tanto. Não dispõe de recursos para tanto. E nos deixa feliz é que vem, independente do governante, tá certo? Isso virou política de governo. Então, independente de ser os atuais governantes, PT, e todos aqueles que foram candidatos derrotados na eleição, declararam que programas habitacionais passam a ser programa de governo. Não dá para se construir em tão pouco tempo para resolver um problema de uma demanda tão violenta. Mas se for problema de governo, com certeza a gente, com mais 20, 15 anos, a gente vai estar com essa demanda resolvida e os brasileiros têm condição de todos eles morar numa moradia digna. Hoje o maior problema do financiamento é a parte que iria ser dado pelo inquilino, pelo proprietário? Não. Eu acho que essa ainda é a parte, é o menor problema. Porque existe muita flexibilidade com as empresas construtoras, tá certo? O problema hoje é a retração de Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que hoje vão no máximo até a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, essa que vai até 10 salários mínimos, tá? E uma espiral inflacionária crescente. Quanto maior a inflação, maior a prestação. Porque isso é um estudo que se faz a longo prazo. Se você tem uma taxa que aponta para 6,5%, 7% ou 9%, como a gente vai fechar, a expectativa esse ano é que se feche entre 9% e 9,5%, e se projeta ao longo de 30 anos, a inflação vai estar embutida dentro dessa prestação. Entendeu? Quando a prestação aumenta, por conta da taxa de inflação que é incorporada a ela, isso impacta diretamente na prestação. A prestação aumenta. E aí ela ocupa uma faixa, um percentual maior da renda do comprador. Eu não sei se eu estou me fazendo esclarecer corretamente, tá certo? Então, existem estudos aí que dizem que a faixa segura, ou seja, o percentual seguro, é no máximo 30% da renda familiar seja ocupada com a prestação de uma unidade habitacional adquirida. Quando você passa disso daí, é um perigo. Um perigo de inadimplência, e você pode ter um problema seríssimo, como se teve nos Estados Unidos em 2008, aí que se viu um caos muito grande que gerou. Tá certo? Então, tem que se manter em função disso. Aí eu volto. Inflação alta faz com que a prestação suba e ocupe mais de 30% do salário do comprador. Tá? Isso reduz naturalmente o universo de compradores, não por falta de demanda, mas por falta de poder aquisitivo das pessoas de poderem comprar a sua unidade habitacional. Os bancos oficiais, como eu já disse, eu estou só repetindo, retraíram, e os bancos particulares vão naturalmente raciocinar, não raciocina sobre o lado social, raciocina sobre o lado somente econômico financeiro. E o lado econômico financeiro, ele tem que repor o capital dele, cobrindo essa taxa de inflação e mais o spread, que é o juro que ele cobra mais. Na verdade, hoje, só é interessante a aquisição da casa, as pessoas que ganham até 10 salários mínimos. Não, eu não diria isso sob hipótese nenhuma. De forma nenhuma, tá certo? Porque as composições, você que é um corretor, e como eu conheço um corretor competente,
entende que existe N modalidades para se comprar uma unidade habitacional. Agora, o que é desinteressante para o comprador é um perfil muito longo de unidades de altíssimo padrão. Vamos supor, R$800 mil para você dividir ao longo de 30 anos. Como é que fica? Como é que fica essa prestação? Você está entendendo? Estou sim. Está certo? Talvez unidades mais cômodas, com a faixa aí de R$400, R$500 mil, em que o sujeito comprador liquida até 30% do valor do imóvel e o restante ele vai amortizar ao longo desses 35 anos, aí seja uma situação bem mais favorável. Você está entendendo? Ora, com isso o que é que eu quero dizer? Caso a caso tem que ser estudado. O que a família tem que fazer é colocar uma planilha, é raciocinar sobre sua renda, ver quanto essa prestação vai ocupar dessa renda familiar, porque a necessidade não é só da habitação, existem outras necessidades de alimentação, de vestuário, de educação, enfim, tudo que uma família gasta, e ver o quanto isso é ou deixa de ser impactante. Doutor Felipe, o município de Juazeiro ele é pequeno e ele já está bastante povoado e popularizado e habitado. Aí eu pergunto, a partir de agora, a tendência do Juazeiro do Norte é a verticalização? Não resta dúvida, tá certo? Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso. Eu vou lhe citar 3 exemplos de 3 empreendimentos que nós fizemos. Condomínio Flamboyant. Nós compramos o terreno, veja bem, são 3 esquinas, tá? Ali próximo do hotel Verde Vale. O Flamboyant, que foi o primeiro, nós compramos o terreno a R$17 um metro quadrado. O segundo, o Bela Vida, nós compramos o terreno a R$38 um metro quadrado. E o terceiro, nós compramos o terreno a R$300 um metro quadrado. Isso num espaço de menos de 6 anos. 5, 6 anos. Tá certo? Então, houve inflação que fizesse que esse terreno... Na verdade, não é inflação, é valorização. Exatamente. Ou seja, como você bem disse, Juazeiro foi adensando, a terra vai escasseando. E é aquela lei da oferta e da procura. Tá certo? Ou seja, muita gente procurando e as terras diminuindo. Não é meio que diz, rapaz, terra não dá cria, né? É verdade. Tá certo? Então, gente se multiplica todo dia. E a quantidade de terra é essa, tá certo? Como o preço dos terrenos vão ficando mais caros, eles têm que ser aproveitados de uma forma diferenciada. Como? Verticalizando. Agora, há de se observar outros aspectos. Esse vetor que vai para Barbalha, por exemplo, tá certo? O município de Barbalha, até as fronteiras que eles estão juntas com Juazeiro do Norte, estão sendo ocupadas por pessoas que trabalham e que vivem em Juazeiro. Isso aqui está virando uma grande região metropolitana, em que Crato, Juazeiro e Barbalha estão se transformando numa cidade só. Então, as áreas de Barbalha e as áreas de Juazeiro e as áreas do Crato, a tendência, eu acho, que elas se confundirem antes da gente ter uma tendência muito mais profunda de verticalização. Muito embora, em alguns lugares, hoje só tem sentido se for verticalizado. Tá? Esse quadrante que fica aqui, entre a Avenida Ailton Gomes, a Avenida Leão Sampaio, Praça da Aderaldo Castelo e Nestor Sampaio, por exemplo, é impossível um empreendimento hoje que não seja verticalizado, porque o preço da terra está caríssimo. Se for para fazer casa, a casa vai sair tão cara que não tem mercado para ela. Com a verticalização, o preço da unidade cai, porque a parcela do terreno que incide na habitação é menor. Então, okay? Essa tendência é irreversível. É irreversível. E é irreversível, não é Juazeiro, não, isso é no mundo todo. Tá certo? No planeta inteirinho. Acabando terra, tem que subir, tem que ir para cima, né? A que se deu essa excesso de população em Juazeiro do Norte nos últimos 10 anos? O Juazeiro, ele hoje é vamos dizer assim, é um centro atrativo de negócio, tá certo? Se você passar um compasso aí, sendo a ponta fixa em Juazeiro e a ponta que risca a outra, então roda esse compasso num raio aí de 200
quilômetros, entendeu? A gente vai ter uma população que ultrapassa de 1,5 milhão de habitantes, talvez em torno de 2 milhões de habitantes. E as pessoas dessa cidade, ao invés de ir para as suas regiões metropolitanas, para as suas capitais, estão vindo para Juazeiro, para consumir. Nós viramos um centro de serviço por excelência. Haja visto, por exemplo, a quantidade de faculdades grandes que tem aí. Você imagine hoje, num município como Iguatu, existem ônibus que saem de Iguatu diariamente para estudantes virem formar aqui. Da mesma forma que vem gente diariamente de outros municípios consumir aqui através de Topic, entendeu? Nós somos hoje o terceiro polo de calçado do país, tá certo? E ainda tem, claro, o fenômeno religioso que faz com que isso venha. Se tudo isso não fosse bastante, nós ainda somos isentos do problema cruel que é a seca, tá certo? Aqui a gente nunca tem problema de água. E naturalmente faz com que as pessoas dessa região venham consumir de alguma maneira em Juazeiro, enriquecendo a cidade. Doutor Felipe, o Espaço Imobiliário agradece a sua participação. A honra é minha. Vamos estar sempre à disposição de vocês e voltando. Parabéns pela iniciativa. Isso engrandece a vossa profissão. Tá beleza. Estamos entrevistando o José Vitor, consultor imobiliário da RT Consultoria Imobiliário. Bom dia, Vitor. Bom dia, Sr. Josmar. O que motivou você a ser um profissional da área imobiliária? Eu gosto muito da área imobiliária. A questão imobiliária eu estudo e eu senti afinidade e eu resolvi trabalhar. Tanto porque eu gosto, né, eu podia usar útil e agradável. É a questão de eu estudar eu já estudo o conteúdo e eu ir trabalhar e ganhar dinheiro com isso, com o que eu gosto. Então, que prazer você tem sendo um consultor imobiliário? Eu me sinto muito bem quando eu estou orientando um cliente. Eu me sinto muito bem. E quando eu tenho sucesso e faço com que ele adquira o que ele deseja. Realizando o sonho dele, né? Da moradia própria. Exatamente. Como investimento. E quais a documentação necessária para se adquirir um imóvel? A documentação necessária são os documentos básicos, tipo identidade, CPF, comprovante de residência, as cópias, né? Comprovante de renda, ajuda. Comprovante de renda, quer dizer, ajuda não, é necessário. Né? É necessário. Comprovante de renda. Quais as informações que você passa para o seu cliente na hora de adquirir um imóvel? Isso aí depende de cliente para cliente, depende mais do interesse do cliente, do que ele deseja. Se ele, por exemplo, vai variar no caso se um cliente ele quer investir ou se ele quer comprar um imóvel para morar. Aí varia. Que informação você passa para o seu cliente para ele procurar um profissional credenciado junto ao CRES? Como é que o cliente deve procurar? A quem? Ele deve procurar, nas imobiliárias normalmente tem, imobiliárias credenciadas, né? Os consultores imobiliários, né? Os corretores no caso, todos eles têm que passar por um curso. Deve ser credenciado junto ao CRES, né? É o Conselho Regional de Construção. Tem a identidade, tem a carteira profissional para o cliente ser. Você é um corretor profissional? Exato, tem toda a identificação. E se identificar, certo. Vitor, que informações você dá para o cliente para que ele compre um imóvel seguro, sem problema, com a construtora ou mesmo com particular? Quais são as informações que você A dica que eu dou ao cliente é o seguinte, é que ele vá na imobiliária, ele tente conhecer a imobiliária, o produto que ele for comprar, que ele se interessar, ele veja se a construtora está regular, se a construtora é competente e que, se possível, que o cliente vá no empreendimento que ele deseja pessoalmente com o corretor dele, para ele conhecer bem a localização e se é realmente o que ele quer. E uma coisa boa que ele tem que fazer, comparar, porque tem muito empreendimento por aqui, tem os equivalentes, né, que estão na mesma faixa, só que tem uns bem melhores do que outros. Então eu aconselho ao cliente, ao interessado, que compare.
Compare o preço, a Compare localização, preço, localização, empreendimento, todo empreendimento, espaço, acabamento. conforto, acabamento. Exatamente. Ver qual a construtora que está fazendo, o Exato. construtor. Vitor, quero lhe agradecer pela sua participação aqui no programa Espaço Imobiliário, pela sua disponibilidade de seu tempo precioso, que o tempo do corretor do imóvel é um tempo muito corrido, cheio de visitas, de agendamentos, de atendimentos, visitas aos empreendimentos, estudos, e espero contar com você em outras oportunidades, que você disponibilize seu tempo. Obrigado por tudo. Eu que agradeço e espero ser convidado de novo para participar. Com certeza mais uma será vez. convidado em outras oportunidades. Obrigado. Estamos chegando ao final de mais um programa Espaço Imobiliário. Quero agradecer a você pela sua audiência e lembrar que toda quarta-feira às 10 horas da manhã estaremos sempre com um programa inédito. Nos acompanhe pelas redes sociais, faça seu comentário, dê o seu like, nos assista também pelo canal oficial da TV Global 4.com para que você esteja sempre atualizado com as informações sobre o mercado imobiliário. Até a próxima semana.